Em 1786, o tal de Padre Xavier, ele tinha um título de cônego. Ele comprou uma fazenda de 1.200 alqueires de terra nas montanhas de Cantagalo, que na época chamava-se Morro Queimado. Entre 1786 e 1818, pessoas chegavam onde é a Praça Marcílio Dias hoje, perguntava: como que eu faço para chegar à fazenda do Padre Xavier, o cônego? Aí o pessoal da época informava: você vai por esse caminho aqui, é o caminho da fazenda do Padre Xavier. Em determinado local tem os escravos trabalhando, onde faz as telhas e os tijolos para o consumo da fazenda. Eles dão o nome de Olaria do Cônego, Olaria do Padre Xavier. 32 anos depois, foi chegada das 100 famílias de suíços. Friburgo foi desmembrado de Cantagalo. Friburgo ficou como vila de 1818 a 1890. Em 1890, Friburgo passou a categoria de cidade. Em 1824, é a primeira colonização alemã. Na década de 1880, veio a segunda colonização alemã. É uma história muito rica, né? Sertões de Macacu, né? Vargando pelo mundo, Nova Friburgo. Atenção viajantes, direto de Nova Friburgo, vargando pelo mundo. Na próxima hora, dividiremos memórias, curiosidades, pontos históricos e turísticos desta terra. Entre esses belos montes serranos, histórias de ontem, hoje. Com o apoio da energia cósmica e sob o olhar do Cruzeiro do Sul, começando o primeiro Vargando pelo Mundo, Nova Friburgo. Divirtam-se. É ao mesmo tempo símbolo de uma época triste, né, do Brasil. O Brasil colônia da época ainda, colônia inicial das Seis Marias. Aqui, onde hoje é o Colégio Anchieta, era a casa principal da fazenda do Morro Queimado, que era a fazenda que tinha aqui antes de virar vila, antes de virar Friburgo. A fazenda do Morro Queimado foi o local escolhido para ser a sede do município de Nova Friburgo, porque outras fazendas também foram adquiridas para compor, né, o termo de Nova Friburgo. Para você ter uma ideia, em meados do século XIX, o território de Friburgo era 3 vezes maior do que é o território hoje. Quando os suíços chegaram aqui foi a sede de tudo, né? Aqui funcionava a Câmara Municipal, aqui funcionavam os ofícios religiosos, tudo acontecia aqui no velho casarão da fazenda do Morro Queimado. Nova Friburgo surgiu a partir de uma necessidade de Dom João de trazer a mão de obra. 10 anos depois que o rei Dom João VI chegou por aqui, ele vendo que o Brasil era imenso, que precisava ser povoado, partiu para esse plano que Nova Friburgo poderia ser o início dessa colonização. E os suíços, curiosamente, chamavam a casa-sede da fazenda do Morro Queimado de Chateau. O imperador, obviamente, ele percebe, porque os Estados Unidos era uma experiência de homens livres. Ele era pressionado pela Inglaterra para acabar com o tráfico negreiro. Qual foi a oposição? Ele tentar trazer colonos europeus. A necessidade de mão de obra, visto o encerramento do tráfico de escravos, fez um acordo com a Suíça, em particular o Cantão de Friburgo, para trazer um grupo de 100 famílias somente para Nova Friburgo. Tanto que só foram construídas 100 casas. Você imagina o que aquilo não provocou? Aqui já estavam os negros africanos, que já moravam nessa região, já tinha os índios por aqui, e os portugueses. De repente a vila foi inchada porque aquilo gerou emprego aqui para a construção das casas. Mas na verdade houve um aproveitamento do Gachet, ele faturava em cima do número de pessoas, então trouxe 2.006 pessoas para cá. Trouxe muito mais do que ele tinha combinado com o rei. De homens livres. A viagem também foi complicada porque morreram mais de 400 pessoas. Desses 2.006 pessoas, chegaram 1.600 e poucas pessoas. Friburgo nasce nesse contexto aí. Fundou-se a cidade de Nova Friburgo. A penúria, a fome foi muito cruel nos primeiros anos. Então, como não cabia nas 100 casas, porque eram 400 famílias, então numa mesma casa tinha 4 famílias. Cabiam todo mundo, tiveram que criar famílias artificiais. O suíço veio para a lavoura, veio suprir a mão de obra
escrava que estava escassa e estava proibida, né? Marceneiros, carpinteiros, pessoas de ofícios simples. Eles ganharam terrenos para poder produzir. O grande objetivo deles era se tornar agricultores aqui, mas acabaram também que as terras que deram para eles não eram adequadas, né? Tem colônia que ganhou mote na pedra hoje, que é a Pedra do Imperador. Nós temos hoje muita frequência na nossa cidade enchentes, mas as enchentes vêm dessa época, né? Logo no primeiro ano de assentamento dos colonos, eles perdem praticamente as colheitas. Aqui na vila, no centro, perde casa, fica tudo inundado. Tanto que no ano seguinte só restaram 600 pessoas aqui, 1000 foi para a região. Então eles começaram a debandar. E com isso você teve distribuição dessa população por essa região. Ela é implantada e fica como uma espécie de ilha, cercada pelas sesmarias. Barões do Café acabam influenciando essa colonização livre. Os suíços que chegaram aqui eram, em sua grande maioria, paupérrimos, e aqueles que puderam, imediatamente aderiram à ordem escravista. O próprio suíço, há controvérsia contra isso, mas a gente sabe de casos e relatos, e também compraram escravos para trabalhar com eles e entrou no esquema que o país tinha, né? Porque essa era a ordem dessa sociedade e eles logo perceberam, principalmente aqueles que migraram para a região de Cantagalo e foram logo tratar com café, que a escravidão era o meio de trabalho que eles tinham que usar para poder enriquecer. Fica uma coisa meio que mascarada, né? Na verdade, não é uma colônia de homens livres, porque o imperador tinha um poder autoritário. Então, os primeiros colonos, que são os colonos suíços, pagam o preço dessa desorganização. Eram muito lutadores e conseguiram angariar recursos. Alguns já vieram com recursos, compraram as fazendas e começaram a melhorar a produção. Se deram conta que uma monocultura era complicado, então começaram a produção do gado. A colônia suíça se descaracterizou quando colônia. Aqui passou a ser uma cidade em que teve a fundação em função dos suíços, mas realmente congregou muitas pessoas e depois os alemães vieram dar uma força incrível. Documento só tem 2 documentos de imigração. Um, decreto de Dom João VI, que traz a imigração suíça, e o outro é o contrato de Dom Pedro I, que traz a imigração alemã, que chega aqui em 1824 e que recebe as terras abandonadas pela imigração suíça que não havia se adaptado. Vargando pelo mundo. O povo alemão, ele deu uma contribuição enorme para o desenvolvimento de Nova Friburgo. O povo alemão é que consolidou a Nova Friburgo industrial que temos hoje. É quando chega aqui toda a energia elétrica através de Júlio Zarp, que realmente traz todo o potencial econômico que a cidade tem hoje. Hoje nós temos o polo de moda, polo cervejeiro, polo metal mecânico, é polo de moda íntima. Houve a briga lá, né? Que na noite dos lampiões aqui a gás, né? E o Arp queria botar a eletricidade, brigando contra uma cultura absolutamente atrasada. Que transforma toda a potencialidade da cidade a partir de 1910 é a fundação da Companhia de Luz, que vem especificamente para trazer um parque industrial para Nova Friburgo. A primeira coisa que a gente pode falar de um legado em Friburgo foram as indústrias têxteis. Quando a Arp comprou o direito de exploração da eletricidade e trouxe a companhia Arp Companhia, era um maquinário altamente sofisticado. Por isso vieram muitos técnicos alemães para poder dar o treinamento inicial à população de Friburgo. Esse polo metal mecânico que a gente tem aí, as empresas metalúrgicas que a gente tem aí, importantíssimas hoje no contexto nacional e até internacional, são empresas que são oriundas desse movimento lá de trás. Cada fábrica tinha uma recreativa. Eles gostavam de oferecer isso para o operário. Campos de futebol, porque eles valorizavam muito a questão do esporte, o congraçamento familiar, os concursos de Miss Industriária. Por que a Renda Zarp fez questão de ter um colégio? Para educar os filhos e os filhos educarem os pais. O alemão tem essa coisa de educar. No caminho da educação, a gente sabe que toda essa estrutura alemã que vem com a imigração está presente nas grandes escolas, na capacitação de grande parte da população de Nova Friburgo, que foi trabalhar nessas grandes fábricas e se transformado em grandes empresários atualmente. Esse legado alemão, ele esteve, está e estará presente em Nova Friburgo. Para fazer o bem ao corpo, à mente e à alma, vamos à Pedra do Imperador. Começando agora aqui a trilha para a Pedra do Imperador.
Em sua visita a Nova Friburgo, Dom Pedro II subiu essa pedra. Desde então, este ponto de vista da cidade tem em seu nome esta homenagem. Que cidade linda, que nos põe em um encontro com os nossos antes queridos. Olhos para as olarias do Cônego, seus picos e três picos. Entre Catarinas, Caledônia e a Cruz, muitos temas e o Bengalas que sempre esteve aí, acompanhando tudo. Dessa questão da Suíça alemã, nós mesmo questionamos muito isso, porque quando os portugueses aqui chegaram já haviam quilombos. Então existe uma história muito complexa sobre isso também, que é bastante interessante se discutir. Mas a questão da escravidão, ela nunca tinha recebido atenção igual àquela que havia sido dada à colonização suíça. Como Friburgo era parte de Cantagalo, muitos negros fugiam de Minas e do Rio de Janeiro, passavam por Cantagalo e iam para cá se esconder. Então foi formando esses pequenos quilombos, não foram grandes, foram pequenos quilombos. Então quando os portugueses, suíços e alemães chegaram aqui, e mesmo o povo negro escravizado, já existiam quilombos nessa região. A origem friburguense é no escravagismo, tanto que o barão de Nova Friburgo era o maior proprietário de escravos, diziam que até do mundo. Cartas de alforria, contratos de compra e venda de escravos, junto com o arquivo da igreja, de batismos de escravos e outras documentações, permitiram conhecer um pouco mais sobre a história da escravidão em Nova Friburgo. É muito difícil porque a gente não tem muita coisa escrita sobre isso. Participou da construção da cidade, né? O negro tem uma grande importância sobre a história de Nova Friburgo. A base do trabalho em Nova Friburgo era a escravidão. Somos os construtores de Nova Friburgo. Nós nunca tivemos energia, não tínhamos carvão. Portugal e Espanha também não tinham carvão. A energia nossa, brasileira, qual era? Era roda d'água, tração animal, lenha e a energia que construiu o Brasil, né? O braço escravo. Quem construiu o Brasil foi o braço escravo. Era a energia do negro, era o negro que carregava a pedra para botar pedra sobre pedra ali. Como em todas as outras áreas do Vale do Paraíba, cafeeiro. E eu não consigo entender a história sem olhar a base da sociedade. E a sociedade friburguense, ela foi fundada sob o trabalho escravo. Certamente teve uma influência muito grande na formação da nossa cultura. História, geografia, ciência, literatura, que o povo negro contribuiu. A escravidão é estrutural na formação de Nova Friburgo. Ela não é um apêndice, ela não é uma vírgula, ela não é uma questão a se falar. Ela é estrutural, como ela é estrutural no resto do Brasil inteiro. Essa história a gente tem que reescrever aí. Os escravos não eram alfabetizados. Então, quando veio o 13 de maio, os negros, em grande maioria, ficaram isolados. Foram trabalhar nas indústrias, algumas indústrias nem aceitavam o negro. Quando o almirante, que era negro, compositor, fala que o pai foi o primeiro diretor da fábrica Ipu, talvez a gente não se dê conta, né, da figura do negro trabalhando na fábrica dos alemães. Que nós temos uma história de uma cidade suíça-alemã com 55% de uma população negra. Eu não vou criticar, claro, mas de qualquer maneira não posso desconhecer que o Conselheiro Paulino, um bairro de trabalhadores de Nova Friburgo, o Conselheiro Paulino ficou marcado na história do Brasil porque foi um cara que votou contra a Lei Áurea. Respeitar uma questão social que é o povo negro em Nova Friburgo. É porque hoje existe uma organização que é a Ascofri, que é a Associação das Colônias de Nova Friburgo, que tem um espaço lá na Praça do Suspiro. O que é a Ascofri, na verdade? É a Associação das Colônias de Nova Friburgo. Ela está representada hoje por 9 países e um continente, que é o continente africano, ao qual eu faço parte. Nós temos Portugal, Itália, Espanha, Líbano, Suíça, Áustria, Hungria, Alemanha, Japão.
junto com o continente africano. 10 povos, né, que constituíram a cidade, que são responsáveis pela formação da cidade. Nós trabalhamos a cultura de cada povo individualmente, porém juntos, né? Porque aqui, na verdade, são 9 países e um continente, que é o continente africano. Cada um mostrando a sua cultura, a sua história, a sua arte, cada um com a sua gastronomia, cada um com a sua música, cada um com a sua literatura típica. Olha a riqueza que é você poder juntar a Suíça com o Japão, a Pan-Africana com o Líbano ou com a Hungria. Os japoneses têm uma história fantástica, que o pioneirismo do caqui no Brasil é japonês de Nova Friburgo. Dando um rolê aqui no Alto Cascatinha para mostrar para vocês cachoeiras que são pontos fundamentais de visita. Montanha se descobre Nova Friburgo. São 20 totens, te levam a 3 cachoeiras, 4 montanhas, te guiam pelo percurso. Tá de Uber é fácil de chegar. Se não tá de carro, você pode pegar um ônibus até o centro do Cascatinha. É perto, é uma caminhada incrível, uma energia. Cachoeira da Santa, vale chegar junto. Pra pegar a cachoeira vazia tem que vir cedo. É o Vargando pelo Mundo Nova Friburgo. Ah, que maravilha! É aqui que sobe? Para encerrar esse giro pelo Cascatinha, imagens da bela Cachoeira da Doutora. Perde o foco não, disciplina. Voltando ao tema. A Ordem dos Jesuítas foi que se apropriou desse espaço para poder fundar um colégio em 1886. O Colégio Anchieta, no final do século XIX, ele era já o colégio mais importante. Era um colégio de internato de meninos e ele acabou sendo também uma grande referência como centro de educação do Brasil. Aqui os alunos liam grego e liam latim. E Dom Pedro II já esteve em Friburgo algumas vezes, mas uma das vezes que ele esteve, ele foi convidado para tomar o ponto dos alunos do Colégio Anchieta. Aliás, muitos colégios de referência foram trazidos para Nova Friburgo. O primeiro deles foi o Colégio Frise, que era um colégio assim, que estudava toda a elite do Império. Não era só da província fluminense, não. E o Barão de Tautefeus foi o primeiro a alugar esse espaço. Assim, depois que a Câmara saiu daqui, os ofícios religiosos também deixaram de ser realizados aqui, ele alugou a casa-sede da Fazenda do Morro Queimado para fundar um colégio, chamava Colégio São Vicente. E aí começou, né? Ele chegou a ser até um concorrente, né, do John Henry Frise. Frise era onde? O Frise é onde hoje é o Colégio Nossa Senhora das Dores. No início do século XIX, quando os colonos suíços e alemães chegaram a esta região, as primeiras montanhas que avistaram foram as de Três Picos. Era a primeira impressão da cidade. Por aqui, era o caminho de acesso a Nova Friburgo para quem vinha da Baixada. Chegavam pela região de Salinas.
Três Picos, Nova Friburgo. Claro que se você gosta de trilha e estar em contato com essa natureza, existem várias possibilidades para subir os Três Picos. Possibilidades amadoras e profissionais. É só se aventurar. Friburgo movimentou muito nesse cunho do lado da educação, das primeiras escolas, e depois, num segundo momento, como essa cidade salubre, a cidade que eu vou para curar doenças. Então você tinha diversos hotéis na cidade com a busca de tratamento médico através de banhos de água. Carlos Zéboli foi outra figura também fantástica para Nova Friburgo. Por conta dele que temos essa praça aí hoje, cara de visão empresarial já, ele queria movimentar os negócios dele e ali na frente tinha um belo aquilo é um alagado. Então ele ficou em cima da Câmara, aí chegou até no Barão, o Barão que acabou, o Conde de Nova Friburgo que acabou pagando a praça no final. No Hotel Central, que servia ao Instituto Sanitário Hidroterápico de Carlos Zéboli. Um detalhe fascinante é, ainda no mármore reutilizado na escada, a indicação da temperatura das águas. Durante toda a minha infância, pisei neste chão. Nunca imaginei que estava tocando num passado tão rico, tão cheio de história. Então Friburgo era conhecido como uma cidade salubre, aquela cidade que você vinha também para se curar. Se não fosse Rui Barbosa, hoje aqui seria um sanatório naval. Não, colocar no centro de Nova Friburgo, o sanatório naval vai macular a salubridade do seu clima. Então ele fez toda uma argumentação e impediu que o sanatório naval comprasse esse prédio aqui. Por isso que eles compraram o pavilhão de caça, distante, no alto, e aí o Barbosa não se manifestou mais. Quando você teve a repressão ao partido nazista em Nova Friburgo, eles primeiro iam ao sanatório naval e prestavam depoimento. Na ditadura militar, a partir dos anos 60, todo preso, pessoa detida, ele primeiro prestava um depoimento ao sanatório naval. Se ficasse detido, era uma prisão provisória e mandavam para Niterói. É a seguinte frase: o sanatório vai descer. Sempre que havia confusão de operários de fábrica, movimentos sindicais, falavam, o sanatório vai descer, hein? E desciam e reprimiam. Era uma polícia política, né? Pertenceu a Giovanni Di Foni, que foi um imigrante italiano muito rico, que já veio com capital para Friburgo. Eu acho que é dele porque no jornal friburguense fala que a residência dele era uma das mais lindas de Friburgo, e realmente o palacete era maravilhoso. Tanto é que depois virou a Casa de Itália, então possivelmente ele vendeu para essa associação. A Casa de Itália tem uma história aí que está ligada com o partido fascista, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, aqui a gente teve um partido nazista e teve um partido fascista. Nas atas da Casa de Itália tem assim o registro de que Mussolini mandava dinheiro para Friburgo, para o partido fascista. Quando o Brasil entrou na guerra e se voltou contra esses partidos nazistas e fascistas, puniu os italianos e desapropriou a Casa de Itália. Foi aí que transformaram em delegacia de polícia. Rua Augusto Spinelli, local que no passado teve de cenário muitos palacetes e belas casas, onde vivia a elite da cidade. Amâncio Jordão, esse fazendeiro de sumidor, ele construiu essa casa. A Casa de Itália, aquele palacete, ele foi desapropriado pelo governo e virou delegacia. Fizeram o mesmo com essa casa, que pertencia ao partido nazista, só que os italianos conseguiram a casa de volta. Os alemães não. Tinha um prefeito aqui chamado Dante Ginestra, que era italiano, e ele fazia parte do governo Vargas, foi um prefeito interventor. Então ele fez um lobbyzinho para o governo federal devolver a Casa de Itália à Associação de Italianos. Os alemães não tinham esse prestígio e perderam esse patrimônio. Esse patrimônio hoje pertence ao governo federal. É do governo federal e está abandonado, acumulando dengue. Com a Segunda Guerra Mundial, da nossa sede esportiva, que era sede social também,
foi tomada por Amaral Peixoto, a mando de Getúlio Vargas, em 1945, que hoje é a atual Sociedade Esportiva Friburguense, que é um patrimônio da imigração alemã comprado com dinheiro da sociedade alemã. Outro importante prédio histórico da cidade que está largado, abandonado, vai entrar em ruínas. Foi a sede da colônia alemã, dos cultos da igreja luterana, e que também na época foi tomado. Acabou que a concentração de alemães aqui era muito grande. Esses empresários foram todos presos, levados para o sanatório naval, levados para Niterói. Nossas sedes foram caçadas, nossa língua foi proibida e com o tempo foram soltos, retornaram às suas atividades. Olá. Esse aí é meu cachorrinho. Conta a lenda que há muitos e muitos anos atrás, nas matas de Furnas do Catete, um pequeno índio encontrou um filhote de cachorro na mata. Este o pegou e o levou para casa, tornando-se assim os melhores amigos. Adrenalina entrar naquele buracão lá. Vamos seguindo. Parque do Cão Sentado. Não se separavam por nada, até que um dia sua tribo fora chamada para a guerra e, mesmo contra a vontade daquele índio, teve que se separar do seu amado cachorro. Olha só! Daquele dia em diante, seu cachorro nunca mais foi o mesmo. Vivia deitado, triste, com um olhar no infinito, não comia nem bebia. Estava prestes a morrer, até que um dia retornaram os guerreiros com a triste notícia que seu amigo índio morrera naquela guerra. Cheio de morcego aqui pra cima. Aqui o cara falou que tem que jogar uma lanterna aí, caraca. Só depois, editando o vídeo, que eu percebi o barulho dos morcegos. O microfone da câmera é muito bom. Na hora eu não vi nada. Não sei se eu passaria por esse buraco escuro se eu tivesse percebido esse detalhe. É isso aí. Toca do morcego tem que botar a lanterna, senão a gente não consegue ver nada. Ih, repare, cara. Se liga no som. Ó, eles pararam porque eu fiz barulho. Irmão. Toca do morcego. Será que tá dando pra ver alguma coisa aí? Vem, cara. A toca do morcego. É isso aí, a toca do morcego. O cachorro reuniu todas as suas forças e subiu para o alto de uma montanha. Uivou por 2 dias e 2 noites. E ao final daquela última noite, quando o sol raiou, o cachorro sentou no alto de uma pedra e deu seu último latido, como se estivesse se despedindo do seu melhor amigo. O sol escureceu, houve relâmpagos, como se fosse uma tempestade à noite. Toda a tribo foi ver o que havia acontecido, assustados com o imenso trovão que acabara de atingir a pedra. Lá chegando, encontraram uma imensa pedra na forma de um cão sentado, que hoje é conhecido como o Parque do Cão Sentado. Do bolo do Parque do Cão Sentado. Agora vamos correr porque, ó, vai começar a chover mesmo. Será que pega a gente no caminho? Show de bola. Nada melhor do que uma chuvinha no final do passeio para lavar a alma. Parque do Cão Sentado em Nova Friburgo. Mas aqui em Friburgo, determinadas épocas do ano é a mesma coisa. Chove no meio do dia e volta a fazer um dia bonito à tarde. E é isso aí. Provavelmente vai ser isso. Agora tá na hora da chuva. Olha que delícia a chuvinha. Olha que maravilha. É, garoto. Eu vargando pelo mundo. Eu tenho, assim, uma memória afetiva do trem. O trem foi um divisor de águas. Você imagina... Destruíram, né, um pedaço do morro para passar o trem. Você abrir uma ferrovia subindo essa serra, cortando essa serra,
Uma forma de botar a mão no passado. Trabalho feito por mão de obra escrava. O trem passou por aqui durante 90 anos. Foi quase um século que o trem atravessava aí, vinha da serra, atravessava a cidade, passava por aqui. O transporte era feito em lombo de mulas. O trem deu uma dinamizada muito grande na região, exatamente porque passou a trazer também as notícias, trazer as pessoas e também resolveu esse problema dos grandes cafeicultores que era escoar a sua produção. Em cada estação de trem é um núcleo. O trem é diferente da estrada. O desenvolvimento acontece nas estações. Essa grande vantagem dele criar centralidades. Meu pai era maquinista. A história do trem que eu tenho muito legal, que meu pai fazia uma festa de São João e ele trazia assim, enchia a máquina de aqueles dormentes. O dormente é que fica embaixo da linha do trem. Quando chegava o trem, parava. O trem é aquela locomotiva, um troço maravilhoso. Aquele barulho do trem, parece uma respiração. Sabe aquela respiração? Parava o trem, jogava aquelas madeiras no chão e a gente pegava essa madeira, levava para casa e armava uma fogueira enorme. E um dia disse, bom, vamos a Friburgo. E pegamos o trem. Ali na estação de Muri, viemos aqui em Friburgo. Do alvoroço que o trem causava na cidade. Quando o trem passava no Alberto Brown, eu ouvia o trem lá no meu prédio. Quem não tem essa lembrança? Eu sempre morei na Alberto Brown e o trem passava ali na nossa frente todo dia, né? Quando ele saía da principal estação, que é hoje onde é a prefeitura, ali era a estação de trem. Ele entrava ali por detrás do prédio e saía novamente no Alberto Brown, passava a Alberto Brown toda, ia pela Praça Getúlio Vargas, entrava na Euterpe, da Euterpe atravessava o rio, onde é hoje a polícia militar, ali era uma estação de carga. Então o que a garotada fazia? Nós pulávamos em cima, no estribo do trem. A subida da serra era uma coisa muito especial. O legal também da história do trem é quando o trem subia a serra. Era com duas máquinas, locomotivas a vapor, e a de trás tinha cremalheira. Corre no meio do trilho e não deixa o trem dar para trás. Quando o trem subia a serra, tinha que buscar o trem. O trem não vinha sozinho. Tinha uma máquina só para subir a serra. Ela ia lá embaixo, chamava-se a máquina garra. Pegava o trem e vinha subindo, trazendo o trem. Saía de Cachoeiro, era um outro mundo, era outro planeta. O trem serpenteava pela serra, né? Um posto no meio da serra, e era para botar água. As locomotivas chegavam aqui em cima e tinha que ter água e lenha. Meu pai tinha um macete que a gente pegava a marmita para entregar para ele, a marmita do almoço. Ele vinha quando ele chegava aqui, onde o trem fazia a curva, que era no Baripu, onde tem a igreja São Bento. O trem chegava assim, tinha que virar. Essa ponte era ponte de ferro, ela movia sim. Então o trem parava ali, tirava os vagões e fazia essa volta. O trem entrava de ré aqui, dentro da cidade, para ele voltar com os vagões. Ele diminuía o ritmo e aí a gente pegava a marmita para ele. E o chefe do trem via e obrigava a gente a baixar o vidro, que a locomotiva expelia pedaços de carvão em brasa. E eu, criança, né, e querendo vir na janela e tudo mais, os pais se distraíram e eu abaixei a janela. Depois não veio uma brasa, entrou aqui e furou. A minha sorte é que ela furou a camisa e caiu fora. Meu pai, quando chegava com um trem, chamava o Jaú, era de noite. Aí ele fazia um apito para chamar a gente, chamar as crianças para ir ver o trem passar, para ele dar aquele adeus do paizinho pra gente. E ele fazia a gente sabia que era ele, que ele fazia esse toque. Eu vim para a gente corria para a cerca do fundo do quintal e o trem passava no fundo do meu quintal. Mas são obras de arte, porque o trabalho de topografia tinha que ser perfeito para mandar para a Inglaterra. Isso era feito na Inglaterra e vinha desmontada, era um ponte até parafusada. Uma obra de arte, de engenharia. Ele saía dali e andava bem devagar, que era dentro da cidade. Então dava para a molecada pular no estribo, segurava na punhos de segurança. E nós pegávamos carona até que chegar ali na polícia militar. Lá nós pulávamos fora, íamos para a beira do rio, cavava um pouquinho na beirada, pegava a minhoca, tinha um anzolzinho com uma linhazinha, cortava um galinho e vinha pescando pelo rio Bengala, tá? Até ali na igreja luterana, quando tem uma bifurcação como ali, que é perto do Paissandu, a gente tinha uma fieira de peixe, pescava no rio Bengala. Tem um negócio muito musical, cara, que o trem fazia aquele ritmo, o andamento, e quando passava no trilho, fazia. Papai mesmo falava isso. O trem ele vai naquela cadência, tem uma cadência. Aqui nessa sede da banda Euterpe, na fundação dela tem trilhos da ferrovia. Na época que estava construindo, a rede já fazia, por questões de manutenção, a troca dos trilhos da ferrovia. E doaram na época
tem documento disso, tá embaixo aí na fundação da banda. Mas se a gente começar a falar de nível de organização sindical, seriam os funcionários da Rede Ferroviária Federal. A classe dos ferroviários era a classe realmente mais unida, até no país todo, porque eles tinham a facilidade da comunicação, eles estavam unidos, o trem era o elo de ligação deles, né? Então, por onde o trem passar. Porque muita gente hoje busca culpados para o fim da ferrovia. A força do movimento sindical na época acabou com a ferrovia, porque a gente estava na ditadura e foi uma forma da ditadura calar o movimento. E elo de ligação, eles interromperam, porque aí desmobilizou uma classe toda que era forte. Aí todo mundo foi transferido para algum lugar. Meu pai foi transferido para Três Rios. Eles falam que queimava muita madeira, mas a madeira que o trem queimava era plantada pela Leopoldina. Ele tinha a fazenda só para queimar madeira para o trem. Uma página arrancada, né? Do livro que você está escrevendo, de repente se arranca uma página. Estava chegando a gasolina, óleo, diesel, esses negócios aí é muito mais negócio do que madeira. Uma mexida econômica, cultural na cidade enorme. Foi triste. Toda aquela despedida do trem passando pela última vez, muita gente chorando, muita gente indo para a estação para ver a saída do trem a última vez. Foi muito triste, muito. Eu me lembro da tristeza, inclusive a cidade praticamente parou. Foi uma coisa assim quase inacreditável. Nós fomos todo mundo em silêncio, olhando, vendo os trilhos sendo retirados, os dormentes sendo retirados, paulatinamente retirados. Uma máquina ia andando, ia retirando os trilhos e colocando dentro da máquina também. Meu irmão falava assim, eu ainda escuto o apito do trem. Aqui passava o trem vinha lá, parava aqui. Ali funcionava a estação, onde tinha o telégrafo, né, e a ponte histórica aí de ferro. Ali era a oficina onde fazia a manutenção da locomotiva, dos vagões do trem, aquele prédio ali, aquele galpão ali. E aqui se tornou um ponto cultural. Hoje eu tenho saudade desse trem que me levou. Hoje não existe trem na cidade, mas existe o meu amor. Permita-me uma observação. O próximo entreato não se passa em território friburguense, porém é um passeio turístico que dá para fazer de Friburgo. É bem perto, além dessas terras terem sim pertencido a Friburgo. Hoje pertence a Sumidouro. Isto posto, segue o caminho do trem. Sensacional. É a Ponte Seca. É o Vargando pelo Mundo, Nova Friburgo, em Murinelli, Sumidouro. Um trecho de importância muito grande. Era a ligação de Friburgo com o estado de Minas Gerais. Na Revolução de 30, Nova Friburgo participou, mandando por este caminho tropas revolucionárias para lutar nos campos de batalha onde hoje é Além Paraíba. Eu Vargando pelo Mundo. Essa linha férrea ajudou muito no deslocamento das tropas. E a gente chegou no túnel grande. E olha só a pinta do cara, sem lanterna. Como é que vai ser para passar por essa bagaça aí? Eu Vargando pelo Mundo, saí no caminho do trem. Aí, faz tempo que eu não vejo um pôr do sol desse. Tá vendo? Pedro II veio a Friburgo acho que 3 vezes. Você tem o Rui Barbosa, que frequentou realmente a cidade. O Rui Barbosa exerceu, digamos assim, até uma certa proteção. Quando o Terp recepcionou o Getúlio Vargas, nas 2 vezes que esteve aqui. O próprio Machado de Assis também. O Machado de Assis, que veio para Nova Friburgo se tratar de enfermidade por 2 vezes. Numa carta ao Érico Veríssimo, que colocou lá, Nova Friburgo, terra abençoada, para onde fui cadavérico e voltei gordo. Na Praça Getúlio Vargas, ao som do violão de Egberto Gismonti. Em 1955, JK encerrou o último comício da campanha
presidencial dele foi aqui. Drummond tem uma passagem aqui com relação ao Colégio Anchieta. Os cadernetas, tudo as melhores notas. Tem lá no colégio uma revista chamada Aurora, as primeiras crônicas do Drummond. Ele acabou sendo expulso da Anchieta. Até no colégio existe esse tabu. Lá está assim, insubordinação mental. Uma crônica dele na revista Aurora, que um pouco ele deixa transparecer isso, que ele se sente magoado em quererem mudar a licença poética dele, digamos assim. Drummond foi testemunha ocular do centenário de Friburgo. Em maio de 1908 ele desfilou. Tem uma crônica dele que ele conta que ele desfilou pelo centenário de Nova Friburgo, e quando chegou à noite no colégio, que ele descreve, tá ouvindo os folguedos e tá lá se lamentando. Ele fala, belo gesto dos suíços que vieram colonizar Nova Friburgo, que hoje faz 100 anos, mas eu estou aqui enclausurado, não posso participar a não ser ouvindo os folguedos. O colégio era interno, né? Então não permitia, eles não podiam. Esse entreato vai ser diferente. Um giro pela cidade. Centro, Muri, Amparo, Conselheiro Paulino e Lumiar. Quer mais? Camarada, vargando pelo mundo. Muri, na verdade, é muito grande. É um distrito maravilhoso, vale a pena conhecer. A gastronomia que tem mais a ver com o meio ambiente seria comida vegetariana, comida vegana, porque não desmata, porque é mais saudável, está no meio da Mata Atlântica. Não tem agrotóxico, então é cheio de vida. Olha que coisa sensacional, que não está fazendo mal à planta e nem a planta faz mal à vida. Isso aqui é maracujá. Porque a gente vai e corta ele na raiz. A produção é muito artesanal. Não se usa nenhum tipo de produto químico. O nome do cemitério é Trilha do Céu, no meio da estrada de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Então, se você quer ir pro céu, o caminho é por aqui, né? Aí tem uma escadinha ali também. Se você, em vez de quiser pegar a trilha, você pega a escada, que também é sempre tranquilo assim. Graças a Deus. Trilha do Céu. É isso aí, desgravando o Conselheiro Paulino. Olha que legal, uma represa. Fazenda da Laje, pertinho de Conselheiro Paulino, vivendo e conhecendo Nova Friburgo. Tinha uma ponte bem aqui. Na tragédia de 2011, a água levou a ponte. Cascata Pinel, muito legal. Famoso Santanão 2000 GLI. Quando esse apareceu, foi um sucesso. Você dá uma acelerada, bebe mais que você bebeu o mês todo. A pinta do bicho. Olha que maneiro. Parque aquático natural. A 10 minutos de Conselheiro Paulino, você tem isso. E como sempre, a santa chuva friburguense de cada dia. E finalizando esse tour pelos cantos de Nova Friburgo, Lumiar. Se liga no rolê irado que a gente fez com a Lumiar Aventura e a Quadri Lumiar. Cachoeira Indiana Jones, Cachoeira Aventura, Cachoeira do Coronel, São José.
Ele vai descer primeiro pra eu ver qual é. Será que eu consigo descer essa bagaça? Ai, meu pai. Pesa muito em cima. É Vargando pelo Mundo, é Nova Friburgo. diversidade da cultura em Nova Friburgo. Junto com a escravidão veio uma cultura muito diversa que se misturou aqui, resultando, por exemplo, na Folia de Reis, um marco aqui na nossa cidade, né? E fundamos um ponto cultural aqui que funciona desde 2008. A história do boi, a gente tem bloco carnavalesco aqui, a Folia de Reis é uma coisa que é bem viva. Cultura é fundamental, né? A quadrilha, o mineiro palma, o ukulele. A banda nunca parou de tocar. Mais de 150 anos no tom. O Cinema Eldorado era o nosso point. Aonde se ia domingo, 3h30 da tarde? Matinê do Cinema Eldorado. O Eldorado hoje é o banco... E a gente aqui tá fazendo esse papo exatamente na casa da sua filha, que é onde que era o Marabá. Aqui era o Cinema Marabá. Exatamente aqui. Época dos bailes de clube de xadrez, 50. O movimento musical cresceu muito na década de 80. O movimento de rock. Friburgo sempre foi uma cidade roqueira. Nós temos excelentes artistas aqui em todas as áreas, da música, da dança, do teatro. A MPB e rock and roll funcionava sempre aqui. A Rua Portugal ali era a rua do rock and roll. Muitos artistas plásticos, artistas visuais. Com vários grupos teatrais. Companhias de teatro que fazem trabalhos incríveis. Você, enquanto músico, pode ajudar aquele lá que está fazendo a dança. Você, enquanto dança, pode ajudar aquele que está no teatro. Você, enquanto dança de rua, capoeira, hip hop, pode juntar e ajudar todo mundo. Festivais de inverno vinham as grandes companhias do Brasil. Com a cultura de Nova Friburgo, que é tão importante para divulgar o nome de Nova Friburgo. O artista friburguense é teimoso, é resiliente, é persistente. A Lei Aldir Blanc veio dar uma força para que isso aconteça realmente. A gente não via grupos de capoeira participando de projetos, a gente não via o pessoal do hip hop, o pessoal de dança de rua, a gente não via esse pessoal participando. Muito importante, porque tem a sua cultura própria. A inauguração desse teatro foi em 1895. Na nossa época, mais conhecido como Cine Leal, porque funcionou ali um cinema, mas foi construído como teatro, Dona Eugênia, uma riqueza de patrimônio também, né, edificado, e é destruído para dar lugar a um prédio, em nome daquele progresso. Eu entrevistei o Heródoto Bento de Melo e ele me disse que o maior arrependimento da vida dele foi ter autorizado a derrubada desse teatro. Vargando pelo mundo, subindo o Pico do Caledônia. O que tem que fazer aí? Girar aqui, ó. Vai fazer parte do trajeto. Ai, meu Deus.
pra continuar aqui mesmo, amigo? Não é melhor sair daqui, não. Ai, meu Deus do céu. Joga pra lá, quer ajuda? Ai, meu, eu perdi 3 quilos aqui. Ainda bem que esse é sem emoção. De ré dá mais medo, moço. Ai, meu pai. Dá pra voltar a pé, ó? Caraca, irmão. A mais de 2.000 metros no alto, o Caledônia é outro dos cartões postais da nossa cidade. Está entre os maiores da Serra do Mar. É o Vargando pelo Mundo no topo de Friburgo. A escada ali, né? A escada tá fechada. Hoje nos mostra a cidade coberta de nuvens, tímida e serena do alto. Com esse branco que esconde a correria, o trânsito, os amores, as flores e atritos. Aí, Friburgo sumiu, hein? Virou um paredão branco aqui agora, ó. Fecha e abre toda hora o tempo aqui em cima. Parece que você tá sozinho. Fechou. Vamos, filho. Ih, caraca, meu irmão. Busquem ajuda profissional. Não vai pegar sua picape e vai tentar subir aqui, não. Então tem que ser com empresa de turismo. Que cidade! Com suas águas puras que abastecem o estado e privilegiam municípios vizinhos. E com o seu rio Bengalas, nossa fonte-mãe, que trouxe para cá a vida e mesmo assim fomos estragando o nosso corrente. Hoje, o rio Bengalas veste cimento. Cidade grande, que tem o clima e o meio ambiente como o principal fator histórico, que trouxe para a cidade pessoas e instituições, curou doenças, deu vida. Salve brenhas do Morro Queimado, que o Vargando ousou e ousará varar, pelas suas vias, paisagens, centros e histórias. Vale a pena esse tempo lembrar. É o Vargando pelo Mundo, Nova Friburgo. Agradecendo imensamente aos nossos narradores que trouxeram suas lembranças para ilustrar nossa imaginação com alguns dos principais fatos históricos de Nova Friburgo. Fiquem tranquilos porque esse foi só o primeiro episódio. No próximo episódio do Vargando pelo Mundo Nova Friburgo, outras histórias friburguenses. O nosso carnaval, a história do porão da Casa do Barão, a moda de Friburgo, queijaria escola, Casa Suíça, outros muitos pontos turísticos e muito mais. Também no segundo episódio, povos formadores de outros países. Enfim, é isso. Agradeço a todos a atenção e deixo vocês com o epílogo desse filme. Friburgo, por exemplo, tem uma coisa curiosa, que é o ponto geodésico do estado do Rio de Janeiro, né? Então, a Praça Getúlio Vargas, além de ser tão histórica e bonita, ela é o centro do estado. Que o Alberto Brown era o boulevard da cidade, né? É até hoje, né? É o boulevard da cidade, onde as pessoas passeiam. Aquilo não se descaracteriza. Se me perguntar assim, o que é Nova Friburgo, eu falo que Nova Friburgo é o friburguense. Nova Friburgo são as pessoas que fazem a cidade. Tem um povo resiliente. E é fundamental esse respeito pelos povos que aqui estão, que trabalharam, cada um ao seu modo, ao seu jeito, mas todos trabalharam muito por Nova Friburgo e continuam trabalhando. Nessa riqueza toda que Friburgo tem, de paisagem, de meio ambiente, de arte, né, de literatura. Importante polo metal mecânico, de moda íntima. Tem a natureza, tem as cachoeiras. Mas era uma cidade de uma cultura. Temos um potencial turístico gigantesco, né? Multiplicidade tão grande, de tanta história.
alguns descuidos, né? Algumas coisas que aconteceram, por exemplo, tá lá, ó, aquela ferida que tá lá, ó. Um descuido nosso, permitimos que fosse feito aquela ferida. Isso já foi até capa de revista internacional, em nome daquilo que, progresso. Não, a gente tinha alternativas e poderia ter feito de outra maneira. A gente sempre encontraria uma forma de fazer com que esse crescimento acontecesse equilibrado com a natureza. Privilegiado. No bioma da Mata Atlântica, naquilo que restou. E Friburgo... Nós estamos no meio da Mata Atlântica. Está no coração disso daí. Temos uma agricultura pujante, né? Somos o segundo maior produtor de flores. Então nós temos um patrimônio construído, artificial, e temos um patrimônio natural. É uma área de Mata Atlântica que é uma riqueza brasileira, um patrimônio. A vocação natural, ela está aí pronta, que é a natureza. Preservar muito isso aqui. Porque a água potável está vindo daqui, cara. É a melhor água que existe é essa aqui. Aqui você bebe água mineral da torneira. Olhar para sua casa, fazer com que esse equilíbrio exista para essa riqueza imensa que nós temos aí, que é o nosso meio ambiente. A cultura tem que ser algo vivo. Quando as pessoas querem pegar um aspecto da cultura de um contexto antigo, eu pergunto, você quer voltar àquela época antiga em que tinha os seus senhores feudais? Se os empresários começarem a compreender que é um veículo de propaganda para eles, que é um retorno para eles a nível de consumo, que mostre a sua história, a sua cultura, porque um povo, quando ele conhece a sua história, ele começa a respeitar isso. Vocação e memória. Você tem que estar sempre buscando a memória para você ver se você consegue entender a raiz do problema. Na sua normalidade, uma cidade, ela funciona com essa troca. Porque às vezes as pessoas, eu vou conhecer um outro estado, um outro país, e chega aqui deslumbrado que foi conhecer um outro estado ou um outro país e não conhece a história do município onde está morando, que é uma história muito rica. A gente ainda tem muito que aprender, muito que desenvolver e muito que receber e muito a ensinar também. A praça que a gente está aqui, né, a Praça do Suspiro, passou então a se chamar Praça 13 de Maio, coisa que ela vai, eu não sei quando, ela vai perder esse nome, vai ganhar o nome de Praça do Suspiro. Mas acho que ainda hoje, assim, esse nome poderia voltar, porque hoje ainda ele tem um simbolismo muito grande. A gente podia fazer uma troca, tirar a comenda Barão de Nova Friburgo e colocar a Praça 13 de Maio. Acho que isso seria um grande avanço para a sociedade friburguense, reconhecer o papel da escravidão em Nova Friburgo. Uma curiosidade muito importante que é do Júlio Zarp, ele era colecionador de borboletas nas horas vagas. Ele entregou de presente para o governo brasileiro, para Getúlio Vargas, 600 gavetas de borboletas brasileiras. É um fato fantástico que deveriam ter sido preservadas aqui na nossa cidade, que precisa aprender a respeitar e a valorizar a história e cultura. Sabe onde estão nossas 600 gavetas de borboletas brasileiras? Queimadas no Museu Nacional do Rio de Janeiro. É para chorar realmente. É isso. Estou na cidade grande e a saudade é tamanha. Quero ver se volto logo pra serra, eu sou o homem da montanha. Eu era menino livre, cheio de sonhos dourados, filho de festa de reis, eu cresci, friburguense coroado. Evoé, Jaburu. Friburgo é uma cidade que não pode ser chamada de careta. Existe lá na praça uma moçada que agita e é pauleira. Seu biriri doidão passou vagando por aqui. I love Nova York, sou do Rio de Janeiro. Macaé de cima que é maneiro. I love Nova York, sou do Rio de Janeiro. Macaé de cima que é maneiro. United States fica longe daqui, oh yeah, eu não vou lá não. Ana Ângela Zambuja, presente.